Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, falando de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, mas principalmente empreendedorismo e ambiente de negócios, para que você possa sempre estar muito bem informado aqui na BMC. E hoje o assunto é marketing, automação e, vamos chamar assim, soluções inteligentes para melhorar os resultados do varejo. E esse é um ponto assim fundamental para a gente conversar e eu fico muito feliz de a gente poder abordar esse tema. E eu trouxe o João Machado, que é CEO da Zopp. Pronunciei certo? Eu brinquei, inventamos de dar nome americano no Brasil, tem que escutar tudo que é jeito. Falando nosso nome, nós estamos felizes. Falando nosso nome, mas qual que é o correto? Zopp, Zup? Zopp. Olha lá, tá vendo? Zopp, não, é Zopp. Então, assim, CEO da Zopp, que trabalha com essas soluções inteligentes, trabalha com marketing, com automação. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Poxa, Rodrigo, obrigado por estar aqui conosco para compartilhar conhecimento. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Assim, vejo o trabalho que você faz ali no Varejista BMC há um tempo. Acho um trabalho sensacional, porque querendo ou não, nosso Brasilzão precisa disso, né? Precisa dessa conversa. Então, para mim, é uma honra estar aqui e a gente bater esse papo. Então, vamos fazer um papo em que eu costumo dizer que assim, é legal do varejista que as pessoas conseguem em casa anotar algumas coisas. Eu costumo levar um papo com os convidados aqui, para quem está nos assistindo conseguir falar assim, poxa, o que eu aprendo com essa entrevista? E não apenas no entretenimento, que também é muito legal, claro, mas assim, o que eu aprendo com essa entrevista? Então eu quero começar uma pergunta para você o seguinte, quando a gente fala de automação no varejo, que é uma das coisas que você trabalha com a Zopp, né? Não vou falar mais Zopp, com a Zopp. O que você faz exatamente de automação? O que é automação no varejo? E em que áreas do varejo, ou se você quiser citar outros setores, não tem problema, que áreas que você trabalha com automação? Rodrigo, eu acho importante, quando a gente for entrar nesse detalhe, o varejo brasileiro ele tem mundos diferentes, né? Você olha para o mundo físico e você olha para o mundo digital, são mundos completamente diferentes. E a gente está falando aqui um pouco antes, quando você olha para até regiões diferentes do país, o negócio também muda de contexto, né? O que eu acho que é mais importante quando a gente fala de automação, e é isso que a gente tenta trazer como empresa. Eu brinco que pegar o caderninho do vendedor, que ele tá lá na loja, né? O bom vendedor sempre tem um caderninho do lado dele, tem que falar com o Rodrigo, pô, o Rodrigo gosta aqui de um blazer e tudo mais, é um empresário. Como que a gente digitaliza isso? É um CRM analógico. Exatamente. É o famoso caderninho que faz o cara vender, é analógico lá dos nossos tempos, dos nossos avós, né? Uhum. E a gente veio com uma missão muito de, pô, como é que eu trago facilidade? Então, acho que a automação, no final do dia, a palavra é facilidade, para que esse vendedor consiga fazer o melhor trabalho possível sem que ele tenha que ter um esforço muito maior do que ele já tem hoje. Muito pelo contrário, o esforço seja menor. Mas sem abandonar o caderninho? O caderninho é importante, mas na minha opinião, a partir do momento que você precisa de um ser humano lembrando, olhando o caderno o tempo inteiro para conseguir gerar resultado para a loja na ponta final, ele para de fazer tanto efeito como a gente tem hoje as possibilidades de, ter uma automação que já vai para um WhatsApp de um cliente, manda um SMS, sem tirar o lado humano. Eu brinco que a gente tem que robotizar, mas robotizar o que a gente precisa, que o cara, que o tempo dele é muito mais precioso. Então, para ele lembrar de mandar uma mensagem para o Rodrigo, isso vai gastar um tempo precioso que ele poderia estar focando em vender para o Rodrigo, conversar, se relacionar com o Rodrigo. Então eu brinco que o melhor dos mundos das automações é quando a gente consegue colocar o lado humano junto com automações que facilitem o dia a dia desse cara. Faz sentido essa visão? Não, faz sentido, mas o que eu queria entender é assim, eu já entrevistei algumas pessoas que falaram de automação, já entrevistei algumas pessoas que falaram de universo digital como um todo, mas o que eu queria, sempre as pessoas dizem assim, é um lado humano, um lado robô, vamos colocar assim, um lado humano, um lado máquina, vamos colocar dessa forma, que às vezes pode ficar melhor de entender. Mas na prática mesmo, eu acho isso muito difícil. E eu estou colocando aqui, faço questão de falar para todo o público muito mais no sentido opinativo, que não diz respeito necessariamente à verdade. Por favor, eu estou aqui provocando positivamente o nosso convidado. Porque a gente percebe, quando você vai no chatbot ser atendido, por exemplo, no WhatsApp, eu vou falar de novo, tá? Eu acho uma porcaria. Nunca eu consigo ser atendido como eu quero. E a gente já fica procurando como conversar com o atendente. Onde está a opção para eu falar com o humano? Ou eu já escrevo assim, posso te ligar? Perfeito. Então, assim, eu nunca encontrei. Ao mesmo tempo, quando você vai para o atendimento humano, a qualificação desse atendimento também é complexa. E quando eu falo qualificação, eu não digo do indivíduo em si, como pessoa, vamos colocar assim, mas de a empresa dar treinamento e qualificação suficiente para ele me atender com qualidade.
Eu vou finalizar a minha reflexão e a pergunta para você dizendo assim, eu, por exemplo, eu consumo produtos e serviços de empresas que me atendem muito bem e volto a esses lugares e por vezes não pesquiso o preço do produto ou serviço porque eu sei que eu vou num lugar em que eu realmente vou ser bem atendido. E eu percebo que essas automações ainda não chegaram nesse nível. Se eu tiver errado, à vontade para me corrigir. Mas você entende como é que a gente consegue fazer que o atendimento tenha qualidade? Porque quem está ouvindo a gente pode ter certeza, já conversei com inúmeras pessoas que assistem, tem esse mesmo problema. Ou você vai para um humano que não te atende adequadamente, ou você vai para uma máquina, para um robô, que não resolve o que você quer. 880. Enfim, eu trouxe aqui a reflexão, navegue à vontade. Boa. A vida do empresário hoje, pelo o que você falou, e ela é na prática 880. Ou o cara, como você falou, vai conseguir dar o melhor atendimento do mundo, mas ele não consegue crescer porque ele não consegue escalar isso para todos os clientes, ou ele vai colocar um atendimento robótico ali para tratar essa conversa da melhor maneira possível, porém muitas vezes não consegue fazer o melhor trabalho do mundo. E aí que entra assim, nós como Zop, vou falar dois universos diferentes. Nós como Zop não estamos tanto trabalhando na parte receptiva. Então, o meu foco não é o Rodrigo mandando uma mensagem para fazer uma pergunta, por exemplo. Tá. É como que eu coloco o vendedor para conversar com o Rodrigo para que você tenha uma experiência de pós-venda de verdade. Porque senão, o que você está fazendo é você ter uma plataforma de atendimento. E a plataforma de atendimento hoje, ela tem suas dificuldades porque o transbordo humano é complicado. E principalmente quando a gente olha para comércio. Por isso que o que eu sempre indico para times de varejo é criar um time específico para atendimento. Que aí você consegue fazer um transbordo humano com mais qualidade. Você vai criar um time menor, que ele vai ser focado em só recepcionar mensagens de clientes. Dúvidas, problemas e tudo mais. Humanos. Sem inteligência artificial. A inteligência artificial ela é para facilitar o processo. Mas vamos focar no atendimento. Mas na sua opinião, mais humano, menos artificial? Mais humano, menos artificial. Tá, o artificial ele tem que ser uma ferramenta para ajudar o humano a te dar qualidade. Então, por exemplo, hoje o que eu recomendo para o varejista é pegar, por exemplo, um ChatGPT e utilizar ele como um FAQ para o seu atendente fazer uma pergunta para o ChatGPT baseado no seu negócio e você conseguir uma resposta de melhor qualidade para entregar para o Rodrigo. Fez sentido? Não. O humano usando a máquina a favor da qualidade. Mas você tá na caixinha do atendimento. Perfeito. Então, quando você vai para algo mais ativo, qual que é a diferença aí? Que aí é onde eu trabalho. Tá? Zop é ativo, focar no ativo para gerar mais venda para o cliente no final do dia. E aí deixa eu desenhar um cenário aqui na nossa cabeça. Pensa numa marca, por exemplo, de produto de construção, como você acabou de me falar. Hoje, qual que é a maior dificuldade do lojista que está aí pelo Brasil inteiro? Eu imagino, eu vou falar com vocês porque eu já passei por esse problema. O cliente entra na loja, ele faz as compras dele, faz o pedido dele ali, paga. A partir do momento que ele saiu da porta da loja, a grande verdade a grande maioria dos varejistas não sabem nem quem é esse cliente. Nunca mais vão se comunicar com esse cara na vida dele. Eu brinco que é a reza braba para ver se o cliente volta, né? Pô, esse cara aqui acabou de comprar comigo, eu acho que ele vai voltar porque ele está na fase de vida dele comprando ali material de construção e tudo mais. Por que não? Aí entra a Zop. Por que não a gente criar maneiras ativas de ir atrás desse cliente depois do momento de compra dele, entendendo o que esse cliente é na persona. Mas veja, então, eu anotei aqui porque eu tenho uma questão para falar. Quando você cita isso, é uma pessoa que já foi até a loja. Perfeito. Física. Perfeito. Ou digital. Então, você não está captando esse cliente. O que você faz é um trabalho, depois que esse cliente existiu, como eu me relaciono com ele. Fidelização e relacionamento. Tá. Exato. Tá? Porque aí a gente tem que entender que o mundo hoje, o universo digital e físico hoje, a captação do cliente é de extrema importância. Isso daqui a gente não vai nem bater nessa tecla, porque no próprio podcast, todos os episódios, aí o pessoal vê que captação de cliente e aquisição de novos clientes morreu Maria Preá, né? Claro. Tem que olhar. Só que as pessoas hoje não entendem que está cada vez mais difícil você fazer aquisição de clientes. Ou seja, entenda-se, está mais caro eu conquistar um cliente. Se antes eu gastava X reais e trazia 10 clientes, hoje eu gasto os mesmos X reais e trago 5. Basicamente essa é a estrutura depois da pandemia, está mais caro. Então entra um outro lado, que aí se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, Rodrigo, não sei se o público sabe, mas hoje nos Estados Unidos é mais barato, às vezes, você entregar seu produto de graça para um cliente do que você conquistar ele pela primeira vez. O CAC é muito alto, é mais caro. É mais caro o CAC nas minhas estratégias de jornada
do que se eu pegar um produto e falar, oi, tudo bem? Olha, é de graça para você experimentar Toma aqui meu pra você produto. experimentar O meu preço disso é menor do que o CAC? Exatamente. Nos Estados Unidos já é uma realidade. Hoje... Mas espera, volta, desculpa. Vamos eu lá. não vou ter como parar essa pergunta, não tem como. Quando você fala assim, como é que você faz esse cálculo? Porque, claro, a gente está falando de produtos diferentes. E eu quero entender esse cálculo que você trouxe. Porque, claro, quando eu falo um blazer, eu posso ter um blazer de 100, de 500, de 1.000 e de 3.000 reais. Eu posso ter um computador, eu posso ter uma calça, eu posso ter um tênis, eu posso ter uma caneca de 15, 20 reais. Quando você fala do mais caro ao mais barato, óbvio que eu acho que você não está falando de valor absoluto. Generalizei ali. Perfeito. Como é que é esse cálculo de o produto ser mais barato do que o CAC? Perfeito. Hoje nos Estados Unidos o que acontece muito é o seguinte, com o tráfego pago cada vez mais caro, o tráfego pago sempre foi, historicamente, desde que surgiu, a mais barata das soluções de marketing. Você pegava TV, rádio e tudo mais, tráfego pago era o mais em conta. O mercado começou a explodir, a grande regra, oferta e demanda, né? E o mercado acabou ficando mais caro. Com a pandemia explodiu os valores de tráfego pago. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos aqui, tá? No Brasil ainda não estamos nessa realidade, estamos há pouco tempo de chegar nela, mas ainda não é essa a realidade. Mas nos Estados Unidos hoje, por exemplo, se você investe $10.000, faz uma aquisição, por exemplo, de 100 clientes anteriormente, hoje está diminuindo. A média é que caiu para 50 clientes, 30 clientes, 40 clientes. Então, com o tempo, ele foi ficando mais caro. Então, quanto que eu estou gastando para aquisição de um cliente, ele muitas vezes lá acaba valendo mais a pena você entregar o CMV do seu produto. Então, pô, se eu tenho, por exemplo, uma caneca que o custo dela é R$5 e para eu conquistar um novo cliente, para ele comprar no meu site, eu estou gastando 15, na prática significa que, primeiro, a minha primeira compra tem que aumentar o meu ticket médio. Então, eu tenho que entregar mais de um produto para ele. Beleza, são estratégias que eu vou fazer do lado de cá. Segunda opção, LTV. Você comprou a primeira vez, eu compenso o CAC fazendo você comprar outras vezes. Beleza, compensou. O que os Estados Unidos está fazendo? Pô, se está mais caro, vamos fazer o seguinte. Leva a caneca de graça, você paga só o frete, por exemplo. O cliente experimenta o produto pela primeira vez, sabe que é uma caneca de qualidade, sabe que é boa e tudo mais, fala, pô, eu vou comprar com o Rodrigo outras coisas. Essa é a grande vantagem que eles estão fazendo lá. E mas aí como é que você chega nesse cliente para mandar a caneca para ele? Hoje em dia, trabalho com dados. Todo dado que você já tem, você vai pegar e vai, por exemplo, fazer e-mail marketing para Indique Ganhe, você vai fazer e-mail marketing, isso é o que eles fazem lá, tá? Você vai fazer e-mail marketing focado em públicos parecidos e entregar um produto, nem que o cara já comprou há 2 anos atrás comigo. Eu fazer o cara relembrar da minha marca, eu chegar, por exemplo, num evento e fazer uma ativação, por exemplo. Então, putz, vou para uma porta de uma loja fazer uma ativação ali e tudo mais. Então, tem várias estratégias no meio dessa história. Uma delas, que na minha opinião eu sou suspeito, mas é onde a gente cresceu, que é fidelizar e reter o cara que já comprou contigo. É mais ou menos assim, né? São 2 blocos de dificuldade na sua visão. Obviamente, estou falando dessa perspectiva que a gente está conversando aqui. Dificuldade número 1, adquirir o cliente, que ele lembre que eu existo. Só que a dificuldade 2, que é tão grande quanto, pensando em ticket, pensando em margem, etc., é esse cliente que eu adquiri, que ele fique comigo. O que você vai fazer com ele? Né? Então, você trabalha nessa segunda caixinha, que é cliente chegou, agora ele precisa ficar comigo. É isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Exatamente, tá? E aí vamos fazer uma pergunta para contextualizar e eu peço que todo mundo faça esse exercício dentro de casa. Você chegou numa loja e aí pensa tanto online quanto físico, tá? Online isso acontece mais, mas beleza. Você chegou numa loja, você conheceu ela pela primeira vez. Você vai olhar vários produtos, às vezes você vai gostar, por exemplo, de vários blazers diferentes. Pela primeira vez, você vai comprar 5 blazers, você gostou? Não. De forma alguma. Muito difícil. Né? De forma Se alguma. eu não conheço a loja, digo que impossível. Impossível. Provável que você nem compre um blazer de cara, porque é uma peça de valor agregado mais alto. Às vezes você vai comprar uma camiseta básica primeiro para sentir o produto, sentir a entrega, ver se tem qualidade e tudo mais. Esse é o padrão. Então, primeiras compras no mercado tem uma tendência de ter tickets médios menores. Porque você está fazendo o cara conhecer a marca pela primeira vez. E aí que entra a grande estratégia. Se você já gastou para ter aquele cara comprando contigo, porque você já fez marketing, já fez panfletagem, já fez tráfego pago, você já fez influenciadora, você já gastou com ele. Então, por que não pegar esse custo que você já teve e a gente otimizar ao máximo fazendo esse cliente comprar de novo? Então, na hora que ele saiu da minha loja, ele recebeu o produto e gostou, é nosso papel como empresário ir atrás desse cliente. Pô, o cara gostou, ele confiou no meu produto e tudo mais, pô, por que ele não tá voltando a comprar? Deixa eu me comunicar com ele. Rodrigo, tudo bem? Mestre, sei que da última vez que você veio aqui na loja, você falou comigo que você é um empresário.
ou que você tem uma vida corrida. Sei que você não vai parar para voltar aqui na loja. Eu tô te mandando uma mensagem que eu queria saber. Primeiro, você gostou do nosso produto? Deu certo? Mas essa mensagem é um trabalho da Zop? Só que aí do jeito que você mandou essa mensagem, a sua tecnologia manda desse jeito? O cliente configurar absolutamente tudo, da maneira que ele quiser. Porque o que eu recebo às vezes de mensagem de retorno, né, para me fidelizar, é uma mensagem mais robótica. Perfeito. Eu recebo uma mensagem, claro, botar o meu nome é a coisa mais fácil do mundo. Então, quando fala, olá, Rodrigo, tá bom, tudo bem. Isso todo mundo já sabe que é fácil. Mas beleza, aí chegou. Mas olá, não é Rodrigo. todo mundo que faz, tá? Mas tudo bem. Perfeito. Eu ainda não recebi mensagem com esse nível de contextualização. Perfeito. Por exemplo, olá, Rodrigo, você é um empresário, eu sei que você é um empresário que é muito ocupado, tananã, e o blazer para você é super prático porque você tá numa roupa, que é bem o que eu faço. O Rodrigo é sem blazer. O blazer tá aqui porque assim, eu ando assim, ó, camiseta, calça e um tênis. É isso que eu ando. E aí quando você coloca o blazer, você fica de um jeito mais interessante, assim. Então, aí ele me manda essa mensagem. Pô, o empresário, Rodrigo, eu sei que você usa o blazer assim, assim, e você comprou com a gente aqui. Que... Eu nunca recebi uma mensagem contextualizada a esse nível. A Zop faz isso. Faz isso porque aí entra o que a gente falou no começo. Como que você utiliza a ferramenta, tecnologia, para te dar a informação e a ajuda para o seu vendedor fazer uma mensagem de sucesso. Porque aí entra o grande aspecto. Vai ter cliente meu que vai mandar mensagens robóticas. Pô, João, eu quero mandar via WhatsApp, via e-mail, via SMS, uma mensagem automática. Eu não quero que o meu vendedor nem se preocupe. Beleza. Você vai receber as mensagens padrões, você já recebe hoje, você acabou de me falar. Agora, pô, João, não. Eu aqui, vou te dar um exemplo, por exemplo, lá da nossa cidade, né? Eu não me apresentei no começo, mas somos lá de BH, a Zop inteira é presencial em BH. Mas fala que você nasceu em Teresina, você é de BH, mas tem um sotaque parecido com o do Rio. É só para deixar isso claro, tô brincando. Imagina, pode continuar. Não, que isso. Eu brinco que sou piauiense mesmo de coração. Nascido em BH, tá? Mas piauiense de coração pela família. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, de uma loja lá de Belo Horizonte, Rivers. É uma loja que atende o Brasil inteiro no online e tem loja física lá na nossa capital. O exemplo que eles fazem é, pô, João, eu entendi que se eu for entrar no mesmo jogo que tá todo mundo jogando, eu vou perder. Porque ele está competindo com Reserva, está competindo com Osklen, com empresas grandes, que quando o cara olha, eu brinco, né, os 4 P's de marketing, é muito provável que a gente perca em todos do grande, né? O cara que é pequeno... E se você colocar mais uns P's, perde nos outros também. Infelizmente. Mas né? É a realidade. É rir para não chorar. Mas realmente, assim, se o pequeno, quem está nos escutando, olha para preço, por exemplo, muito difícil bater preço. São fornecedores, indústrias gigantes. E eu brinco também que você quer bater preço, né? Você quer concorrer por preço. Aí é estratégia, também. Mas assim, não vai bater preço. Não vai bater. O cara compra um nível assim de quantidade que você não vai bater o preço. Não consegue bater. Exato. Mas segue o raciocínio. E se você quer bater, você vai entrar no mercado prostituído. Provavelmente o cara tem mais margem que você. No final do dia ele tá te quebrando e você nem sabe. Em um ano você fechou a empresa. Exatamente. Produto, são equipes enormes, você não vai conseguir trabalhar produto com uma forma melhor, digamos assim, criatividade e tudo mais, talvez até marcas muito criativas. Beleza, funciona. Mas querendo ou não, também é uma empresa tão grande que às vezes até na criatividade vai passar 2, 3 meses, já está com o mesmo produto que você. Praça, pô, não tem nem comparação, né? Você pega todos os shoppings do Brasil, você vai ter grandes marcas espalhadas por todos os shoppings, e se você pega no mercado online, é muito mais capital para estar aparecendo o tempo inteiro. Então, praça também vamos perder. Eu brinco que sobrou um P ali que ele tenta se sustentar, que é promoção. E aí, promoção eu trago muito para os nossos clientes, nesse lado educacional que a gente tenta fazer, que é, promoção não é igual a desconto, muito pelo contrário. Promoção é como você se posiciona do lado do seu cliente. É porque promoção é o ato de promover. Né? Exatamente. Não é o ato de dar desconto, né? Exato, exatamente. E aí, por exemplo, entra o cenário que a gente está falando anteriormente. Assim, quando o lojista entende que se ele fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, ele vai perder, surge a hipótese de, pô, João, eu quero me relacionar de uma forma diferente. Eu quero ter uma mensagem onde meu vendedor seja quase que um consultor de vendas. E aí entra, por exemplo, esse cenário. Rodrigo, tudo bem? Sou o João aqui da Rivers, eu não sei se você lembra de mim. Quando você veio aqui na loja, você me contou que você tem uma empresa. Pô, eu sei como é que é a vida corrida de empresário. Você não vai parar para olhar o nosso site. E isso é o vendedor que escreve. Exato, só que a minha plataforma lembra ele de te mandar uma mensagem, por exemplo. Tá. Porque o dono da marca entendeu que com 7 dias ele quer te mandar essa mensagem entendendo se você gostou do produto. Com 30 dias, ele quer te mandar uma mensagem falando para você que a gente lembra do que você trouxe para a gente da última vez. E aí entra o cenário. Eu te mando essa mensagem e falo, Rodrigo, tô com seu endereço aqui, posso te mandar uma mala direta? E você sugere para os vendedores esses tipos de abordagem?
Exato, você faz todo Porque o treino. você fala com 7, com 14, com 21, com 28, com sei lá, quantas Perfeito, semanas forem. Perfeito. Na primeira semana, o tipo de abordagem X. Na segunda semana, o tipo de abordagem... Você também sugere isso para os vendedores terem, vamos chamar assim, criatividade para isso? Existem 2 caminhos a se fazer, tá? Porque não é fácil. Tudo que a gente está falando que parece fácil, mas não é. Não, nem um pouco. Não é. Existe um caminho da gente já pré-montar as coisas. Então, por exemplo, eu com o time gerencial da marca vou desenhar qual é a mensagem que ele quer entregar, qual é o teor da mensagem. Então ele consegue criar a mensagem pré-programada ali, que na hora que o vendedor clicou no botão, ele está no WhatsApp com o cliente, já com aquela mensagem pré-pronta. E aí entra várias possibilidades, você consegue ali personalizar ali dentro, e o treinamento que você vai dar para o vendedor para ele incrementar naquela mensagem em seguida. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de vendedor, não dá pra gente fazer tudo, porque senão a gente vira o robô. Tem que ter a liberdade criativa nesse cara. E aí entra o cara trazer resultado por conta própria. O que nós vamos fazer é dar todas as ferramentas e meios, lembrar o que ele anotou na última visita do cliente, mostrar para ele tudo que o cliente já comprou na marca, mostrar para ele, o que esse cara levou da última vez. Eu entrego tudo para ajudar ele na ponta final. Mas lá vou eu te fazer uma provocação nível Por altíssimo. favor. Assim. Quando eu converso com os varejistas aqui, acho que o setor, a área, melhor dizendo, das empresas mais desafiadora, e eu sempre deixo anotado aqui isso quando a gente fala de automação e eficácia de atendimento, etc., é o treinamento para a área de vendas. E todos os empresários, eu me arrisco a dizer, nem só da área do varejo. O setor de vendas é um lugar assim que as pessoas, ou os próprios gestores têm esse DNA, ou a coisa não anda. Quando você automatiza esse processo, mesmo que você faça todas essas nuances que você disse, e eu acho que tem que fazer, senão não vai gerar escala, mas quando você faz tudo isso, você também tem uma dependência da qualidade desse vendedor. Como é que você enxerga hoje isso como uma ferramenta importante do trabalho? Equipe de vendas é um desafio não só para o varejo, não só para quem trabalha, consultores, por exemplo, que trabalham para marcas, como também para empresas de software, como é o nosso caso. É um desafio para todo mundo. O que eu costumo dizer, tá, Rodrigo? Tem 2 formas da gente encarar isso. Primeiro, a gente criar métodos da gente não estar 100% à mercê, então o que você falou, 100% dependente. E aí entra, por exemplo, a automação, querendo ou não, é a válvula de escape para isso. É a maneira como eu vou montar copies automáticas que tentam não parecer robóticas, que entregam valor para o cliente e trazem resultados. Beleza, esse caminho é importante. Então a gente falou muito de vendedor, mas também o outro lado de um e-mail marketing, de um SMS marketing, um WhatsApp marketing, pré-programados por equipes de marketing específicas, funciona. Você traz uma conversão legal ali, você está falando de 10%, 15% das mensagens que você enviar, você tem uma conversão que transforma em venda. Então, assim, a gente não pode também, por preconceitos que a gente tem com a automação, achar que ela não dá resultado. Ela dá, ela é importante. O que a gente tem que fazer é tentar conciliar os dois para ter maximização. Aí entra o lado da gente conseguir ter o máximo de resultado possível. E aí entra o outro aspecto que a gente precisa ter na equipe de vendas, que é entender 2 coisas. Primeiro, o vendedor é movido a dinheiro, né? Comissão. Exato. Se não botar comissão no bolso dele, não vai vender. Exatamente. Não adianta inventar roda. Não né? adianta. Não adianta. Não adianta. Nós Nesse no final caso, do dia... não tem o que fazer. Exato. Então, entender esse primeiro aspecto, tem muita gente que tem medo. Eu tenho um vendedor que está ganhando tanto, ele ganha mais que eu. Pô, que ótimo que ele ganha mais que você. Né? Eu costumo dizer isso, eu tenho um vendedor na minha empresa que ganha mais que eu. Maravilhoso. Porque no final do dia mostra que ele está tendo resultado. Se eu fiz o meu trabalho bem feito de gestor, que é colocar a comissão correta. Então, primeiro grande ponto, entender que ele no final do dia quer ter um ganho de comissão e a gente mostrar para ele que essas estratégias que a gente está montando, no final, é para ele ter mais resultado. No final, vai ajudar ele a colocar mais dinheiro no bolso. Então, vai ser um trabalho de formiga de criação de cultura e treinamento. É onde eu tenho uma obrigação moral de ajudar também. Mas a gente tem essa visão como empresários e a segunda visão como empresário que é mostrar para o vendedor que no final do dia é um ser humano comprando com ele. Tem muita gente hoje, principalmente com o mercado digital, na minha opinião, que distanciou uma coisa da outra. Parece que a venda acontece muito fácil. E aí o vendedor vai perdendo aquele contato direto, aquele humanizado que a gente estava acostumado lá nas lojas há muito tempo atrás. Mas aí eu te falo, para a gente até caminhar aqui para finalizar a entrevista. O que hoje mais converte
loja física ou loja digital? Loja física converte mais na ponta, mas a loja digital você consegue mais volume. Então, conversão, loja física, porém quantidade, escala online. Mundo ideal, na minha opinião, varejista que vai aguentar esses próximos anos que a gente vai ter e que vai sair muito mais forte, é o cara que vai conseguir unir as duas estratégias de uma forma junta, porque tem muito isso hoje. O vendedor Omnicanalidade. Omnicanalidade. Tem muito vendedor que fala, pô, Rodrigo, eu não vou mandar essa mensagem porque senão o cara vai comprar lá no site e eu vou perder a venda. Pô, isso é uma loucura. É mostrar pro cara que o seu e-commerce, ele é literalmente uma extensão da sua loja física. Então, quem fizer isso e usar a loja física como um portal de experiência para o cliente, porque aí se aumenta mais sua conversão, se aumenta seu ticket médio e se aumenta o nível de consciência da sua marca. Você pega o que você está gerando no físico, um mundo físico te entrega para melhorar seu resultado no online. É o que a Shein, por exemplo, hoje está fazendo com os pop-ups, lojas conceitos. Final do dia é estratégia, gente. É entender que o físico ele caminha junto com o online. O nosso mercado inteiro é assim, a gente é acostumado com isso. Final do dia é estratégia, final do dia é integração dos canais, final do dia é omnicanalidade, formação de pessoas e investimento em inovação e tecnologia. Não tem segredo. Não tem segredo. João, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi realmente um conteúdo muito proveitoso para a gente entender melhor disso. Está já convidado mais para frente a voltar aqui, trazer mais números aí do varejo. Agradeço demais a sua presença, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui, todo mundo que nos escutou. É um prazer trabalhar com varejista e principalmente a gente ter esse portal para conversar com ele. É a melhor coisa que tem. Obrigado, combinado. Querido. Obrigado. O varejista volta daqui um minutinho depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o varejista e agora a gente vai para um papo delicioso porque vai envolver muita comida, vai envolver bebida, vai envolver bares e restaurantes. Eu estou aqui com o Bruno Lins, que é diretor executivo do Grupo Ímpetus, que tem muitas marcas que a gente vai conhecer. Uma delas, que eu conheço bastante, Espeto Carioca, e a gente vai conversar um pouco sobre esse mercado. Então, primeiro de tudo, Bruno Lins, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, por estar aqui para a gente bater um papo sobre essa área de alimentação fora do lar, mais conhecida como food service. Gratidão aqui, obrigado por ter feito o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, podendo bater esse papo aí com o pessoal e trocar experiência, acho que isso é importante. Perfeito. Primeiro de tudo, para quem não conhece o Grupo Ímpetus, vamos entender qual que é o Grupo Ímpetus, quais marcas fazem parte. A que eu mais conheço é o Espeto Carioca, mas quais marcas fazem parte para o pessoal de casa entender, e aí a gente vai falando do setor como um todo, mas vamos começar daí. O Grupo Ímpetus, ele nasce através do Espeto Carioca, como você bem colocou, há 13 anos atrás. 13. O Espeto Carioca, ele é uma rede de bares, ele nasceu com uma lojinha na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, uma lojinha de 40 metros quadrados, e dali a gente foi crescendo o negócio, fomos para a segunda, terceira loja, e a partir da terceira, muita gente queria fazer essa loja no seu bairro. A gente percebeu um bom movimento disso, contratamos uma consultoria e viramos uma franqueadora. E de lá para cá a gente veio se desenvolvendo, né? Só deixa eu fazer um pause. Da primeira loja até virar uma franqueadora, quanto tempo? 3 a 4 anos. 3. Porque a Poxa, gente... pouco, hein, cara? Cara, porque assim, nos 2 primeiros anos a gente fez 3 lojas próprias. Quando a gente enxergou que a gente estava com um bom negócio na mão, um negócio bem estruturadinho no sentido de padronização, a gente falou, pô, acho que agora faz sentido a gente começar a olhar para o mercado de franquia. Aí contratamos uma consultoria. Essa consultoria levou mais 1 ano e meio para fazer o estudo. Até para formatar o modelo, né? Exatamente. E aí, por isso que dá esses 3, 4 anos aí. Aí a gente se lança ao mercado em 2014, vamos dizer assim, que a gente nasce em 2011, e lá em 2014 para 2015 a gente se lança ao mercado como uma marca de franquia no segmento de bar, que até então era uma coisa diferente para o mercado de franchising. Tanto que quando a gente se lança, a gente em 1 ano assina mais de 15 contratos interessados na nossa franquia. E as pessoas lá do Rio, esses interessados que já conheciam no sentido como clientes, ou não? Exatamente. Muitos clientes pedindo, olha, eu queria muito isso no meu bairro. E aí a gente devolvia, tá bom, mas você não quer abrir então no teu bairro? Então no início, a gente faz um movimento com franqueados que são clientes, né? Que curtem o nosso negócio, o nosso modelo de negócio. Mas você me obriga a te interromper para te fazer a seguinte pergunta. Para o cliente, se já se interessar em abrir uma unidade, por exemplo, 15, você falou, né? Os no 15 primeiro ano, interessados.
Qual que você acha que foi o grande diferencial? Porque se você parar para pensar num bar de espeto, com alguma bebida, etc., isso não é uma novidade no Brasil, né? Em especial no Rio de Janeiro, são muitos que têm, São Paulo também. O que você acha que teve de diferencial para as pessoas terem tanta vontade assim de seguir com o espeto carioca? Acho que isso é bem importante. Excelente. Quando a gente nasce como espeto carioca, a gente já nasce com um conceito de preocupado com o conceito de padrão e experiência. Tá. Isso eu estou falando 13 anos atrás. Então a gente faz uma loja que entrega para o meu cliente conforto, atendimento, um layout bonito no sentido arquitetônico, a experiência do cheiro. A gente não entendia dessa questão do marketing sensorial naquela época, mas sem querer querendo, a gente entrega o cheirinho. Fazia no instinto. Exatamente, entrega esse cheirinho do churrasco no ar, e o produto com a comida com a bebida, ou seja, a gente trouxe para dentro desse ambiente seguro, vamos chamar assim, um ambiente ali controlado, a gente trouxe um bom produto, que era o espeto, o espetinho, e a bebida, o chopp gelado, a cerveja gelada. A nossa preocupação inicial era entregar qualidade para o produto com serviço e experiência. Então a gente foi atrás de bons fornecedores para fazer um bom produto de comida e de parceiros de cerveja, etc., para fazer uma boa bebida. E isso deu certo. A gente conseguia manter um padrão. Ainda que o espetinho seja um produto de cunho popular, né? Vai de A a Z, todo mundo gosta. Sim. A gente queria entregar um espetinho com uma pegada meio gastronômica, vamos chamar assim. Não, o que se chama meio gourmet hoje. Meio gourmet, exatamente. A gente queria entregar ele com alguma coisa a mais, um molho diferente, uma farofa também diferenciada. Então, isso traz pra gente na verdade, o mercado passa a nos perceber como um lugar de espetinho, porém, com essa pegada mais gourmet. Então, as pessoas começam a gostar e quererem que vá para o meu bairro, vai para o bairro tal, vai onde eu moro. Então isso foi muito positivo, né, naquela época. E aí depois a gente veio aprimorando o cardápio. Então... Mas o que você falou é muito interessante. Eu vou ficar um pouquinho nessa pergunta, que eu acho bem legal de a gente falar, porque o nosso público que fala com a gente aqui no programa, você sabe, eu falo muito isso. Eles assistem a entrevista, muitas vezes mandam mensagem que eles anotaram, porque pessoas muitas vezes do nosso público aqui da BMC que querem fazer negócio, querem pensar em negócio. E você falou de uma palavrinha que eu quero muito te perguntar, onde que está a experiência que você disse. Porque veja, quando você fala do projeto arquitetônico, beleza. Quando você fala de marketing sensorial, aquele cheiro de churrasco, que é uma delícia. Quando você fala da qualidade do produto, perfeito. Isso também envolve o atendimento, e vocês investiram, porque quando eu penso em bar, em restaurante, por exemplo, mas especialmente em bar, eu, por exemplo, aqui em São Paulo, vou colocar assim, uns 3, 4 que eu vou sempre. Dificilmente, a não ser que é um aniversário, e aí você vai porque é o aniversário da pessoa, mas quando eu quero ir, eu tenho 3, 4 bares que eu, assim, quase impossível eu ir em um outro. E eu vou nesses 3 por um motivo simples, atendimento. Eu chego, sento ali, oi Rodrigo, tudo bem? Putz, isso já faz uma diferença grande. Você já teve essa perspectiva lá atrás? Já. Vale ressaltar, Rodrigo, o seguinte, no Rio, não tinha, aqui em São Paulo já tinha um modelo de bar muito similar ao nosso, que você vai, senta, tem conforto do lugar e você é atendido e tem um espetinho ali no cardápio. No Rio de Janeiro, era mais comum os espetinhos serem vendidos na rua, era uma coisa muito mais popular do que um bar, né, físico, vamos dizer assim. Então, quando a gente monta essa primeira loja, com esse conceito de atendimento, quando eu falo da experiência, tem total a ver com atendimento. Por quê? Porque se o carioca está acostumado a comer o espetinho na rua, sentado num banquinho de plástico, passando o carro e aquela coisa meio confusa, mas assim, continua tendo... Mas exatamente isso, né? Você falou, desculpa ter rido, por exemplo, você visualizou, né? Eu visualizei a cena certinho, assim, aquele banquinho de plástico branco, assim, sentado, o carro passando e o cara felizão aí, tomando uma e comendo. Então assim, você imagina, se o cara assim, ele tinha essa felicidade, vamos dizer, imagina num ambiente melhor, né, no ponto de vista arquitetônico, e aí entra a experiência no sentido de atendimento. A gente queria... aliás, a gente é um marco nosso assim, no Rio de Janeiro, a gente quer, não é queria, a gente quer entregar para o nosso cliente sempre um atendimento no nível alto.
Ainda que seja um produto popular, ainda que seja um bar, a gente quer que lá no Rio de Janeiro e qualquer outro lugar do Brasil, o nosso cliente perceba que ele está sendo bem atendido e, mais do que isso, que toda a operação do nosso negócio esteja fluindo de uma maneira que ele perceba o seguinte, cara, o produto é maravilhoso, chegou rápido, chegou quente, o chopp está gelado, o drink está no ponto certo, não está nem aguado, nem com muito álcool. Então, a gente entrega a experiência no sentido de vários itens do atendimento dele. Produto, a música que ele está ouvindo ali naquele ambiente, o atendimento do garçom e de todo o restante da equipe, no sentido de entender o que ele quer e, além do que ele quer, entregar rapidamente o que ele deseja. Então, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo é muito fácil assim, você achar bons atendimentos. No Rio de Janeiro, não. Eu ia te falar isso, porque eu dei essa risada para você, porque eu já me vi no Rio de Janeiro nessa situação do banquinho de plástico, mas tem uma coisa que nós paulistas, e por favor, eu quero deixar muito claro, se eu estiver estereotipando, me diga, Rodrigo, você está estereotipando, mas é a minha visão como cliente, tá? E pode ser que eu tenha dado azar, né? Mas toda vez que eu fui num restaurante bar no Rio, se eu comparo com o atendimento que eu tenho em São Paulo, o atendimento em São Paulo é melhor. Posso ter dado sorte em São Paulo, azar no Rio, e não quero ser o cara aqui que vai generalizar, tá? Não, você mas tá assim, certo. é uma visão que eu tenho como cliente, eu não fiz pesquisa, é como cliente. Como é que você conseguiu quebrar esse paradigma dentro da sua empresa? Então, a gente tem um setor de treinamento que é um setor forte dentro do grupo. A gente sempre foi preocupado com isso. O treinamento da gente, ele é muito constante, né? Não só treinamento, reciclagem, etc. E a gente leva muito a sério essa questão, né? Então, por exemplo, uma loja nossa, quando vai inaugurar, a gente fica 15 dias treinando ali e, se necessário for, a gente estende, depois que inaugura, por mais 1, 2 semanas, para que o franqueado, e não só o franqueado, para que o nosso time tenha a certeza e a segurança de que o treinamento foi eficaz, a ponto de aplicar todas as técnicas, enfim, toda a forma de abordar. Como a gente é uma marca que vem do Rio de Janeiro, a gente, quando entra em São Paulo, por exemplo, a gente quer entregar para o nosso cliente um atendimento no padrão de São Paulo ou melhor, que é dificílimo, porque São Paulo é uma escola nesse sentido, mas a gente quer sempre trazer um toque do jeito carioca. Né? Identidade, não, né? Não no sentido da malandragem, que pode soar até negativo, mas sim do sentido do lifestyle, daquele modo despojado, com educação, mas despojado. Então, é um desafio que a gente tem. Quando a gente sai do Rio de Janeiro e entra em outras regiões que têm culturas diferentes, principalmente nesse sentido de atendimento, é um desafio para a gente, mas é o que eu falei, a gente busca fazer um treinamento que é um pouquinho mais longo do que o resto do que o normal, justamente para entregar para o nosso cliente esse diferencial. E olha só, essa pergunta, esse papo todo é só porque eu perguntei de experiência. Mas eu anoto bem as coisas, eu lembro onde você estava quando eu falei sobre a expansão toda, até para a gente chegar nas outras marcas também. Você me falou no início que vocês abriram para franquia, 15 primeiras assinaturas, imagino que aí vocês ficaram ainda no Rio, depois vocês expandiram para São Paulo. Eu queria que você falasse da expansão e agora das outras marcas, pensando em Grupo Ímpetus. Por favor, Bruno. Então a gente no início foi assim, um início muito bom, muito positivo, muita procura, um segmento novo dentro do franchising, ou seja, o bar entrando no franchising nesse conceito de bar, né, é diferente. E logo assim que a gente começa a fazer um movimento de franquias, a gente começa a ser convidado para outros estados. E aí a gente passa por mais ou menos 2 a 3 anos estudando a saída do Rio de Janeiro. E a gente focou, obviamente, no mercado de São Paulo, que é o maior mercado do Brasil. E aí a nossa estratégia foi sair do Rio para São Paulo, entrando pelo interior de São Paulo. Por quê? Porque a gente estudou outras marcas cariocas que entraram de cabeça na capital de São Paulo e voltaram, elas recuaram, não conseguiram se estabelecer. Marcas até mais consolidadas do que a gente estava naquela época. Então a gente falou, não, vamos entender melhor esse poder de consumo de São Paulo e como todo o estado de São Paulo enxerga o Rio de Janeiro. Como é que a gente poderia entrar? E aí a gente entendeu que faria sentido a gente entrar pelo interior. Então a nossa primeira loja em São Paulo veio em Piracicaba, interior de São Paulo. E por que Piracicaba? Muita gente pergunta. Porque tinha uma pessoa de Piracicaba que já estava conosco, acompanhando toda a nossa cultura,
não era um funcionário nosso, mas era uma pessoa que estava com a gente e tinha esse perfil empreendedor. Então a gente fez uma sociedade com essa pessoa em Piracicaba e montamos uma loja junto, uma loja própria junto com ele. Então ele era o nosso operador em Piracicaba e tínhamos a participação da franqueadora como sócio. E aí de Piracicaba a gente veio caminhando para São Paulo. Então a gente abriu em Campinas, que é um mercado também muito importante no ponto de vista de validação. Você fez um crescimento em espiral ali em São Paulo. Você começou pelo interior e foi descendo, na verdade, espiral entre aspas inversa até, né? Abriu e foi chegando em São Paulo. E aí de Campinas a gente vem para a capital. Tá. E aí na capital a gente tem, hoje a gente está indo com 4 lojas na capital e nas outras regiões adjacentes, vamos chamar assim, como Alphaville, Guarulhos, somando, né, aí tem Santos, Grande São Paulo e Litoral. Ao todo a gente está falando de 13 unidades em São Paulo, tá? E aí, com o São Paulo mais consolidado, a gente vai para Goiás, a gente vai para Bahia, Salvador, a gente vai para Vitória, Espírito Santo. Isso tudo com Espeto Carioca? Isso tudo com a marca Espeto Carioca. E aí você me contou que tem outras marcas. Quais são as outras marcas? E aí uma pergunta para você já me responder direto. Elas derivaram do Espeto Carioca ou elas vieram agregadas e vocês construíram o grupo? A gente, em 2019, teve a oportunidade de comprar uma marca. Não teve nenhuma marca que veio do Espeto, não. Tá. Foram marcas que já existiam e a gente fez a aquisição. Em 2019, a gente fez a aquisição de uma marca chamada Bendito, que é uma rede de cafeterias premium. No Rio de Janeiro, essa marca ainda está no Rio de Janeiro, tem 9 unidades lá. E tem uma fábrica que atende, fábrica nossa própria, que atende essas 9 unidades, que é uma confeitaria que entrega lá os produtos como cookie, brownie, tortas, pães, etc., chocolate. E atende também as nossas outras redes, tá? Depois, em 2020, a gente conheceu uma outra rede chamada Mané, que é uma rede de botecos. A gente brinca que é um boteco metido a chique, voltado para um público mais jovem, um público de classe média A e B, vamos dizer assim. E com muita experiência. O Mané ele já nasceu, os sócios fundadores que estão com a gente, eles já nascem entregando mais experiência do que a gente queria no Espeto Carioca. Interessantíssimo. Por exemplo, no Mané, é obrigação do garçom dar a saideira para o cliente. O cliente não precisa pedir a saideira. Muitos bares têm essa coisa do cliente assim, gastei... Tomei 28 chopps aqui, vou me dar um, né? E muitos bares falam, tá bom, vou te dar outros. O patrão não tá aí, não dá para liberar, enfim. O Mané, isso virou uma regra. Então, às vezes, o cliente nem imagina que isso vai acontecer. Só chega ali chega uma saideira num copo menor. Mas a mesa inteira ganha. Então a galera fica feliz pra caramba. Porque é uma experiência. Outra experiência que o Mané entrega. A gente tem uma batida de coco que, pra mim, é a melhor batida de coco do universo, tá? Olha só, do universo, não é? E aí, o Mané também faz os shots de batida passarem nas mesas pra galera experimentar. Isso é muito comum no mercado americano, por exemplo, esses samplings, né? Pra galera fazer degustação de produtos. E o Mané tem isso também no seu DNA. E colocar acabamento da comida na mesa, na frente do cliente, por exemplo, gratinando com fogo na frente do cliente. São pequenas experiências que o Mané traz. Isso é instagramável, né? Isso é uma beleza, porque aí o pessoal faz o videozinho, marca que tá lá, aí vem aqueles influenciadores, olha só o que eu fiz aqui, a outro vai querer ir. É total. Então, aí é o Mané. Aí veio, na pandemia, uma outra marca chamada Boteco Seu Rufino, que é também uma rede de botecos, porém com um público já mais velho. O Mané pega um público jovem, o Boteco Seu Rufino pega um público mais velho, né? É um boteco mais tradicional, mais clássico, aquele clássico do Rio de Janeiro, de azulejo, azul, sabe aquela coisa assim? E com produtos mais voltados para essa galera mais velha também. Então tem uma história familiar por trás, os nossos sócios fundadores. Tem uma história muito bonita do pai que veio do Nordeste, virou garçom, e depois de muitos anos como garçom abriu o seu próprio bar. Então tem toda uma história com a família e tudo mais. Então, com isso a gente fala de 4 marcas, que é o Espeto Carioca, o Bendito, Mané e o Boteco Seu Rufino. E a gente tem 2 verticais. A fábrica que serve de confeitaria lá e chocolate, e uma outra fábrica que chama Carioca Foods, que atende o Espeto Carioca na fabricação dos espetinhos e outros cortes de carne para as outras marcas. Você sabe que eu anotei aqui para te perguntar assim,
e eu acho que é importantíssima essa pergunta para quem está nos assistindo, entender essa questão que a gente fala sempre de ambiente de negócio. Para vocês tomarem essa decisão das aquisições, e você fala de 2 células aí, uma de fabricação do espeto, né, como você falou, e a outra de doces, salgados, confeitaria como um todo. Você criou um ecossistema, você criou um grupo, né? Por que você criou um grupo com outras marcas e essas 2 fornecedoras, vamos chamar assim, e não expandiu o Espeto Carioca, e eu digo Espeto Carioca como primeira marca, tá? Podia ser qualquer outra, e não expandiu para 200 lojas do espeto? Eu quero dizer assim, qual foi a sua estratégia? O que você imaginou para constituir um grupo e não, por exemplo, pegar uma marca e botar 200, 300 lojas? Excelente. O Espeto Carioca, ele tem um investimento, ele é um modelo de franquia e ele tem um investimento alto para a franquia. Hoje, o mercado de franquias, 70% do mercado, o investimento é abaixo de R$200 mil. O Espeto Carioca tem investimento de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, às vezes 700 mil, mas não é um investimento baixo. Tá. O que estava acontecendo? A gente percebeu que a gente poderia, sim, buscar o crescimento para 200 lojas com espeto, mas as oportunidades que bateram na nossa porta fez a gente crescer de outra maneira. A gente queria crescer. E aí a gente viu que a gente poderia crescer tanto com lojas do espeto, através do modelo de franquias ou lojas próprias, que demandaria, obviamente, investimento dos sócios, ou a gente fazer as aquisições dentro das oportunidades. Porque lá no Rio de Janeiro, o Grupo Ímpetus, ele é uma referência no segmento de franquias de comida, de food, principalmente no segmento de restaurante, bares de restaurante. Então, muitas outras marcas batem na nossa porta pedindo, vocês podem abraçar a nossa marca? Ou seja, a gente ir para o guarda-chuva de vocês, né? Por quê? Porque a gente tem um bom contrato com a cervejaria, que é a nossa parceira, a gente tem um modelo de gestão que funciona, que entrega resultado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem anualmente uma pesquisa com os nossos franqueados, que é realizada pela ABF, Associação Brasileira de Franquias. E essa pesquisa, nos últimos anos, a gente vem ganhando esse prêmio, é um prêmio de excelência no franchising. Então, isso é uma prova de que a gente está conseguindo entregar para o nosso franqueado aquilo que ele, de fato, estava apostando no nosso negócio. E aí, quando a gente também faz um NPS lá na ponta com o nosso cliente, a gente também recebe bons feedbacks. Então, a gente entende que tanto o nosso cliente principal lá na ponta está satisfeito com o que a gente entrega, quanto o nosso franqueado, que não deixa de ser um cliente interno. E aí, as marcas que são do Rio de Janeiro, que nos conhecem, falam, poxa, eu queria estar dentro desse sistema de gestão deles. E ter outros benefícios que vão além do nosso suporte, né? Por exemplo, o guarda-chuva do contrato que a gente tem com a parceira de cerveja, né? Que é um grande contrato, é uma grande marca. Então, tem alguns benefícios que essas marcas enxergam. E aí, a gente optou por fazer esse crescimento na aquisição, porque a gente entendeu que era um crescimento mais rápido do ponto de vista de quantidade e, obviamente, de faturamento. De faturamento. E deixa eu te falar uma coisa, eu entrevistei outros empresários dessa área, e quando se refere a bar, né, especificamente, alguns empresários disseram assim para mim algumas vezes, que a gente conversa sempre, você tem muito contato com o pessoal do food, eu também, falaram assim, bar é uma coisa que assim, você precisa sempre ressignificar o bar a cada ciclo. Se o bar for o mesmo, depois de 3, 5, 7, 8 anos, ele cai na mesmice e as pessoas vão querer ir para uma outra modinha, e para uma outra modinha. Então o bar precisa sempre se ressignificar. Se ele for o mesmo bar durante 20 anos, é muito difícil, ninguém aqui está cravando como impossível, eles me dizem, mas muito difícil fazer sucesso. Você concorda com isso? Você busca essas ressignificações? Como é que você vê essa história? Eu concordo. Assim, existem alguns pontos de vista aí. Quando fala de ressignificar, não necessariamente significa você mudar o bar todo, mas é importante você ter na cabeça que o bar ele envelhece, assim como né, qualquer estabelecimento. E aí, uma vez que ele envelhece, você precisa retrofitar ele, você precisa mostrar para o teu público que você está antenado com as tendências e trazer essas tendências para dentro. Então, do ponto de vista visual, a gente tem isso a cada 5 anos. A cada 5 anos, uma loja nossa... Já está previsto que isso vai acontecer. Já está previsto. Uma loja, ele passa por um retrofit. Agora, do ponto de vista de comida, e aí é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, porque como eu te falei no início, a gente tem a questão da experiência. Uhum.
a comida é uma experiência para o nosso cliente. Então, a comida, a gente já é um pouquinho mais curto, vamos dizer assim, essa decisão. A comida, a gente anualmente busca esse ajuste. Então, a gente tem um setor dentro da empresa que é de desenvolvimento de novos produtos, de estudo, de pesquisa, né, para trazer para o nosso cliente e para o nosso franqueado produtos que dão mais rentabilidade e, ao mesmo tempo, que entregam para o nosso cliente mais experiência. Então, por exemplo, eu tive agora, há 2 semanas atrás, na NRA, que é uma das maiores feiras de alimentação do mundo. Anualmente a gente visita essa feira, e não só a feira de Chicago, como outros movimentos, né, no Brasil. Para vocês até se atualizarem com as tendências. Exatamente. Então, a gente está sempre antenado o que é tendência, o que está sendo dito, fora, dentro. Por quê? Porque anualmente a gente faz um ajuste de cardápio. Então a gente entrega para o cliente, por exemplo, vou dar um exemplo assim recente. Ano passado a gente fez um cardápio de bebida, de drink, que entrega para o nosso cliente, é um cardápio que a gente chamou de cardápio sensorial. Então ele entrega para o nosso cliente experiências que vão além de você só beber. Você vai beber, mas você tem, em um drink, você tem um cheiro antes de beber, então você está trabalhando o sensorial do olfato, do olfativo. Você tem a textura no outro drink, você tem que mastigar uma areia doce, então você bebe, mastiga areia doce, bebe de novo. Então são experiências que a gente traz para o cliente que são tendências que a gente viu em outros mercados. E justamente para dar esse espírito de renovação constante. Né? Exatamente. Para que a gente tenha sempre alguma coisa nova para o meu cliente falar, nossa, ali é um lugar que eu estou sempre sendo acolhido. Quando eu acho que está enchendo o saco, quando eu não aguento mais isso aqui, ele traz uma coisa nova para mim. Então, nesse sentido, acho que funciona. E funciona para vocês se renovando. Bruno, infelizmente eu tenho que encerrar, cara. Eu tinha pelo menos mais umas 3, 4 perguntas aqui e já foram os nossos 30 minutos aqui. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui. A conversa foi ótima. Foi tipicamente uma conversa de bar. Faltou a cerveja e amendoim. Rafa, que é o nosso diretor aqui, eu vou da próxima vez que o Bruno vier, ele vai colocar aqui cerveja e amendoim pra gente. E esse drink aí da areia, fiquei curioso por esse drink da areia. E a gente vai falar mais vezes. E muito obrigado pela sua presença. Eu não tenho dúvida que quem queria entender um pouquinho de bar e restaurante, essa entrevista é fundamental. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho aí de receber a gente, a nossa marca, a nossa empresa, o nosso grupo. Fico à disposição, o dia que precisar. Se quiser fazer um dia essa rodada dentro do bar lá, também funciona. Também funciona, ou a gente vai trazer, olha o Rafa falando ali, vai trazer para cá, para essa mesinha, para a gente experimentar. Perfeito, cara, obrigado. Bruno, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado pela sua presença. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi O Varejista, aqui na BMC News. Informação que gera valor. Até a próxima.